Meu nome é Letícia Ribeiro, tenho 43 anos e moro em São Lourenço do Vale, uma pequena cidade que poucos conhecem no interior de Minas Gerais. Não é muito grande, mas tem aquele ar de cidade antiga, com casas de madeira, ruas estreitas e um silêncio que à noite parece que guarda segredos que ninguém ousa revelar. O que vou contar aconteceu comigo e minha família há exatamente 15 anos, quando eu ainda era casada. Sempre fomos uma família de hábitos simples, mas tínhamos o costume de reservar os finais de semana para sessões de cinema em casa. Gostávamos de filmes de todos os tipos, mas eu particularmente adorava os de terror, aqueles que mexem com os nervos e deixam o coração acelerado. Minha filha, Marcela, que tinha 13 anos na época, também gostava de se assustar, enquanto meu filho Rafael, que trabalhava em turnos noturnos, geralmente chegava tarde demais para participar dessas sessões. Em um daqueles fins de semana, decidimos assistir ao filme Atividade Paranormal, o primeiro da franquia. Eu confesso que, apesar de adorar terror, não esperava muito desse filme, e minha avaliação inicial foi de que era fraquíssimo, sem causar nenhum medo real. No entanto, o que aconteceu naquela noite foi muito além de qualquer expectativa. Morávamos em uma casa pequena, de apenas 2 quartos e uma sala relativamente espaçosa, e por causa do espaço reduzido, minha filha dormia na sala, onde havia um sofá, uma mesa de centro e a televisão. Depois de terminarmos o filme, nos recolhemos aos nossos quartos. Eu e meu marido, André, fomos para o nosso quarto e Marcela ficou na sala, já acomodada em seu cantinho. Rafael, como sempre, chegaria apenas após a meia-noite, então não estava presente na sessão. Tudo parecia tranquilo naquele início de noite. Nenhum de nós havia sentido medo real durante o filme, e a atmosfera da casa estava silenciosa, apenas com o tic-tac do relógio de parede e o som distante dos carros passando pela rua. Por volta das 3 horas da madrugada, fui despertada por uma sensação de frio intenso no meu quarto. Era um frio estranho, que não vinha de nenhuma janela. Aliás, meu quarto não tinha janelas voltadas para o exterior, apenas uma pequena claraboia que permanecia fechada. A temperatura estava agradável, e ainda assim, aquele frio me percorreu da cabeça aos pés. André começou a resmungar dormindo, como se estivesse atormentado por algum pesadelo. Tentei acordá-lo com um cutucão, na esperança de que virasse de lado e parasse de murmurar. Mas ele continuava a murmurar palavras incompreensíveis, como se estivesse falando com algo invisível. O clima no quarto tornou-se pesado, opressor, e decidi me levantar para ir ao banheiro, tentando aliviar a tensão que sentia. Ao caminhar até a porta, senti algo me segurar pelos ombros. Era uma mão fria, gelada, que me fez estremecer instantaneamente e acelerar o passo. Entrei correndo no banheiro, tentando me convencer de que era apenas um reflexo da minha imaginação. Fiz o que precisava rapidamente e me preparei para voltar ao quarto, ainda sentindo a presença daquela força invisível. Quando estava prestes a retornar, ouvi a voz assustada de Marcela me chamando da sala. Ela estava sentada na cadeira próxima à mesa e tremia visivelmente. Com um fio de voz, disse que havia visto um homem, todo negro, escuro como a noite sem lua, olhando para ela de cima da mesa. Marcela estava aterrorizada e afirmou que não conseguiria dormir ali. Sem pensar, peguei sua mão e fomos direto para o meu quarto. Lá, fechamos a porta e tentamos nos acalmar, embora o medo nos dominasse completamente. Passamos o restante da noite em silêncio, ouvindo apenas o som do nosso próprio coração, mas com algum esforço conseguimos pegar no sono. No dia seguinte, Rafael nos contou uma experiência igualmente perturbadora, mesmo sem ter assistido ao filme. Ele explicou que, durante a madrugada, enquanto dormia, sentiu uma pressão sobre o corpo, como se algo pesado estivesse sobre a cama. Ele dorme com a cabeça coberta e, mesmo assim, percebeu uma presença que parecia tocar seu corpo através do cobertor. Relatou ter sentido uma mão extremamente fria
deslizar sobre ele, segurando-o por alguns instantes. Tentou se levantar, mas não conseguiu, ficando paralisado e apavorado até finalmente adormecer novamente com grande esforço. O que me chamou a atenção foi perceber que 3 pessoas da minha família, em um curto período, tiveram experiências similares e aterrorizantes, apesar de uma delas não ter participado da sessão de cinema. Não estou afirmando que assistir filmes de terror atraía entidades malignas ou forças sobrenaturais, mas a sequência de acontecimentos foi perturbadora e difícil de explicar. Parece-me mais uma combinação de estados alterados de consciência, ansiedade e, possivelmente, fenômenos conhecidos como paralisia do sono, onde o cérebro permanece parcialmente consciente enquanto o corpo não responde, criando alucinações táteis e visuais extremamente realistas. Desde então evito discutir essa noite com frequência, pois sempre traz à tona lembranças intensas. Mas acredito que experiências como essa nos mostram o quanto a mente humana é poderosa e como o medo, combinado com estímulos externos, pode gerar eventos que parecem sobrenaturais. Para nós, naquela noite, a linha entre realidade e imaginação se tornou tênue, e a sensação de que algo estava presente na casa permaneceu por dias, mesmo durante o dia, quando tudo parecia calmo e seguro. O mais interessante é que, com o tempo, entendemos que essas experiências podem ser explicadas racionalmente, mas não diminui o impacto emocional que causam. Minha filha, até hoje, se lembra daquele homem negro na mesa, e meu filho ainda sente arrepios ao lembrar da mão fria que sentiu sobre seu corpo. Para mim, como adulta, consigo analisar a situação com certa lógica, mas na hora, o medo era absoluto e incontrolável. Se há algo que aprendi com essa experiência, é que o sobrenatural, real ou imaginário, nos ensina sobre nossos próprios limites, nossos medos mais profundos e a vulnerabilidade que sentimos quando estamos sós ou expostos à noite. O relato de nossa noite em São Lourenço do Vale é apenas um exemplo de como pequenas ações, como assistir a um filme de terror, podem desencadear memórias sensoriais, estados alterados de consciência e experiências que nos fazem questionar o que é real e o que é criação da mente. É um alerta para que respeitemos nossos medos, mas também para que não nos deixemos dominar por eles. Meu nome é Adélia, tenho 48 anos e moro em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O que vou relatar aconteceu há aproximadamente 15 anos, em uma manhã fria de inverno, em um sábado ensolarado, enquanto voltava do centro da cidade. Naquele dia, tinha ido ao banco e a algumas lojas para pagar boletos e resolver pequenas pendências. Retornava para casa distraída, pensando no almoço que minha mãe preparava e no café quente que me esperava na cozinha. Caminhava tranquilamente pelas ruas do centro, observando as vitrines, o movimento da cidade e o brilho do sol refletido nos vidros das lojas. Estava a cerca de 1,5 quadras da minha residência, aproximando-me de uma esquina antes da rua onde morava, quando algo completamente inesperado aconteceu. De repente, senti uma voz dentro da minha mente, clara, firme e direta, dizendo: "Vire à direita." O impacto foi imediato. Senti um arrepio percorrer minha espinha, um frio súbito na nuca, como se algo invisível tivesse me tocado. Pensei comigo mesma: "Meu Deus, estou enlouquecendo." Imediatamente me recusei a obedecer, respondendo mentalmente: "Não, vou seguir reto, nada vai me obrigar a virar." Continuei caminhando, tentando racionalizar o que acabara de acontecer, tentando ignorar aquela voz que parecia insistente e perturbadora. Mas a voz retornou, agora mais insistente, com um tom quase imperativo: "Vire à direita, vire à direita." Eu, teimosa, pensei: "Não vou virar à direita. É na próxima esquina que eu escolho. Que loucura é essa?"
Senti-me dividida entre o medo e a racionalidade, tentando entender se aquilo era fruto da minha mente ou alguma influência externa, desconhecida e ameaçadora. Ao chegar à esquina, fui tomada por uma sensação indescritível. Antes mesmo de colocar o pé na rua para atravessar, percebi que meus pés estavam travados no chão. Era como se estivessem colados ao asfalto, e por mais que tentasse, não conseguia mover-me. O pânico começou a crescer, minha respiração acelerou, senti meu coração pulsando descompassado. Olhei rapidamente para os lados, esperando ver alguém, um transeunte que pudesse me ajudar, mas a rua, que normalmente era movimentada, estava vazia naquele instante. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. Foi como se duas mãos invisíveis agarrassem minhas pernas abaixo dos joelhos, forçando-me a virar para a direita. Tentei resistir, mas minhas pernas começaram a se dobrar sozinhas, obedecendo a uma força que eu não conseguia compreender. O desespero tomou conta de mim e eu sussurrei: está bem, eu vou à direita. Assim que aceitei ceder, senti meus pés livres novamente. Minhas pernas estavam bambas, trêmulas, e cada passo parecia exigir um esforço hercúleo, mas consegui finalmente virar à direita, tremendo e com o coração quase saltando pela boca. Segui alguns metros, sem olhar para trás, pedindo silenciosamente a Deus que me protegesse. O medo ainda estava presente, mas uma sensação estranha de alívio começou a tomar conta de mim. Quando cheguei à próxima esquina, virei à esquerda e dessa vez nada aconteceu. Minha mente ainda processava o que havia ocorrido, e a sensação de estar sendo guiada ou protegida por algo invisível era esmagadora. Ao chegar em casa, fui imediatamente contar tudo à minha mãe. Ela estava lavando a louça na pia, mas ao me ver pálida, com os olhos arregalados e respirando de forma acelerada, interrompeu seu afazer e perguntou: Adélia, o que aconteceu? Você está pálida? Passou mal na rua? Expliquei com detalhes. Cada sensação, cada movimento das minhas pernas, cada passo que parecia ser controlado por mãos invisíveis. Ela me olhou assustada, com aqueles olhos verdes enormes e brilhantes, e disse: Filha, foi seu anjo da guarda. Ele te salvou de algo que ia te acontecer. Era para você, não para os outros. Agradeça a ele. Até hoje não sei o que teria acontecido se eu tivesse ignorado aquela voz. Não havia sinais de perigo visíveis, não havia acidentes, brigas ou qualquer situação que justificasse o que senti. Mas algo, ou alguém, desviou meu caminho de um risco que não consegui perceber. Esse episódio me ensinou que nem sempre nossa lógica compreende o que ocorre ao nosso redor e que forças invisíveis podem agir de maneiras que desafiam qualquer explicação racional. A experiência permanece viva em minha memória, como um lembrete constante de que, às vezes, ouvir pode salvar mais do que qualquer decisão consciente. Desde então, passei a prestar atenção aos sinais sutis, às vozes internas, às sensações inexplicáveis que surgem em momentos de vulnerabilidade. Às vezes, o que nos parece insignificante pode ser a diferença entre a segurança e o perigo. Meu nome é Ivone, e eu nunca esquecerei a noite em que meus amigos enfrentaram algo que eu só poderia chamar de sobrenatural. Algo que mudou para sempre a forma como eu vejo o mundo espiritual. Quando eu era mais nova, minha mediunidade havia dado uma pausa, e eu vivia como qualquer adolescente de espírito livre. Adorava festas, dançar, rir com meus amigos e sair sempre que possível. Bebíamos com frequência, e não era incomum que as nossas noites terminassem com histórias que só nós mesmos entendíamos. Certa noite, após uma roda de samba que se espalhava pelos bares da nossa cidade, estávamos todos voltando para casa. Eu me sentia meio zonza, como se estivesse levemente embriagada, mas ao mesmo tempo consciente de tudo o que eu fazia.
Era aquela sensação estranha em que você está afetado, mas ainda sabe o que está acontecendo ao seu redor. Nesse caminho de volta, passando por uma encruzilhada conhecida por alguns como ponto de oferendas de Umbanda, algo chamou minha atenção. À frente de nós, parado entre o breu da rua e a penumbra dos postes, estava um homem vestido inteiramente de branco, com um chapéu impecável e uma gravata vermelha que se destacava contra a escuridão. Ao lado dele, uma mesa farta com oferendas, garrafas de uísque, cachaça, velas, farofa, frango, cigarros, frutas e doces espalhados de forma ritualística. Algo dentro de mim avisou que não era hora de brincar, que aquele momento era sério. Cumprimentei o homem com um aceno de cabeça e ele me respondeu da mesma forma. Meus amigos, curiosos, perguntaram com quem eu estava falando. Respondi apenas, com ele. Eles riram e disseram que eu devia estar bêbada. Mas não era isso. Eu sabia que não estava. Um instinto profundo me dizia para respeitar aquele espaço. Quando meus amigos se aproximaram da mesa, comentando que iriam pegar alguma bebida dali, meu corpo reagiu sozinho. Não toquem no que não é de vocês. Eles riram da minha reação e eu acabei discutindo com eles, tentando transmitir o que sentia. De repente, ouvi o som de um chicote cortando o ar e gritos atrás de mim. Meus amigos haviam sido atingidos por golpes invisíveis e corriam assustados, sem entender o que acontecia. Fiquei parada, imóvel, sentindo um frio percorrer minha espinha, observando o homem de branco. Foi então que percebi que ele se dirigia a mim, mas não com palavras ditas em voz alta. Era como se falasse dentro da minha mente. Quem não respeita o que não é seu, merece o que está por vir. Meu corpo tremia, mas a sensação não era de ameaça, e sim de advertência e proteção ao mesmo tempo. O homem de branco, que mais tarde compreendi ser Zé Pilintra, continuou. Não tema, eu sempre estarei ao seu lado, te protegendo. E assim, ele desapareceu lentamente na escuridão da noite, deixando apenas a sensação de que algo muito maior do que nós se movimentava naquele momento. Quando encontrei meus amigos, estavam sentados no meio da rua, assustados e sem palavras. Eu apenas disse, eu avisei vocês. Desde aquela noite, nunca mais deixei de notar a presença dele nas encruzilhadas. Sempre que passo por uma delas, ele está lá, cumprimentando-me com a cabeça ou com um gesto discreto da mão. E eu faço o mesmo. Aprendi, da forma mais intensa possível, que o mundo espiritual existe e merece respeito. Nada na vida é por acaso, e aqueles que ignoram sinais ou desrespeitam o que não lhes pertence, pagam o preço. Hoje posso refletir sobre aquela experiência com um pouco mais de clareza. Entendo que muitas vezes nos esquecemos daquilo que não podemos ver e que o respeito ao desconhecido é uma forma de proteção. Ninguém está acima das leis invisíveis que regem o universo espiritual e mesmo em momentos de diversão e distração é preciso estar atento. Meu relato não é apenas sobre medo ou advertência. É também sobre aprendizado, sobre perceber que a vida é cheia de mistérios e que nem tudo pode ser explicado pela razão ou ciência. O que aconteceu naquela encruzilhada me fez compreender que há forças que coexistem conosco, muitas vezes silenciosas, mas sempre presentes. O episódio me marcou profundamente, e se pudesse deixar um conselho seria este: nunca subestime aquilo que não se vê. Respeite sempre e saiba que o mundo espiritual observa, protege e, quando necessário, ensina lições que podem mudar vidas. Meu nome é Ivone e o que vou contar aconteceu com minha sogra, Helena, que sempre me relatou essa história como se fosse algo que ela ainda sentisse presente. Helena me disse que o pai dela, chamado Anderson, cuidava de uma pequena plantação de hortaliças e legumes e vendia os produtos na feira da cidade desde que ela era muito pequenininha. Anderson era um homem que todos consideravam correto, honesto e trabalhador.
Cumpria todas as suas obrigações com rigor, pagava cada conta no prazo certo, garantia que houvesse sempre comida na mesa e que a casa estivesse organizada. No entanto, ele tinha um caráter extremamente rígido e sistemático. Quase não conversava com os filhos, e quando o fazia, era apenas em situações de necessidade ou para dar alguma instrução simples. Não havia espaço para diálogos longos, para demonstrações de afeto ou para conversas triviais. A mãe de Helena, Dona Celina, sempre se preocupava com uma mania que Anderson tinha e vivia chamando sua atenção sobre isso. Ele falava palavras pesadas, xingava constantemente e com uma frequência que assustava quem estava por perto. Palavras como desgraça, filho da, inferno, capeta e outras do mesmo tipo saíam de sua boca com naturalidade, sem qualquer cerimônia. Qualquer mínimo contratempo ou frustração era motivo para que Anderson despejasse essas palavras. Durante o dia, ele trabalhava arduamente, puxando sua carroça com os legumes da horta até a feira, enfrentando o sol, a poeira e o cansaço. Mesmo exausto, continuava com a mania de xingar e amaldiçoar qualquer coisa que o incomodasse. Em um determinado dia, enquanto ele xingava o cavalo que puxava a carroça e reclamava de qualquer pequeno detalhe do caminho, Helena se aproximou e falou: "Pare de xingar, pai. Um dia algo ruim vai acontecer por causa disso." Anderson apenas deu de ombros, riu de leve e continuou com suas palavras como se nada tivesse acontecido. Eu me lembro dela me contar que havia algo na forma como ela disse aquelas palavras, uma espécie de premonição ou alerta, mas que ele não deu a mínima importância. No entanto, naquela mesma noite, exatamente à meia-noite em ponto, algo aconteceu que Helena jamais conseguiria esquecer. Ela me contou que estava na cozinha com a mãe dela, Dona Celina, quando de repente Anderson começou a agir de maneira estranha. Seu corpo se enrijeceu, seus olhos pareceram perder o foco, e então, como se uma força invisível o tivesse atingido, ele foi arremessado contra a parede com extrema violência. Helena descreveu que não foi um simples tropeço ou queda. Ele foi lançado várias vezes, sem nenhum controle sobre o próprio corpo, como se mãos invisíveis o empurrassem com força sobrenatural. Cada impacto contra a parede parecia ecoar pela cozinha, e a cada vez que ele se levantava, era novamente lançado, sem que houvesse explicação lógica para aquilo. Quando finalmente parou, Anderson estava caído no chão, atordoado, respirando com dificuldade e sem conseguir pronunciar uma palavra. Ele olhou para Dona Celina e para Helena, levantou-se com esforço, recolheu a carroça e o cavalo e saiu pela escuridão da noite sem dizer nada, sem se despedir, sem olhar para trás. Ninguém na família ousou perguntar o que havia acontecido. Todos sentiram que aquele episódio era algo que não se devia tocar, um mistério que não precisava ser explicado. Anderson desapareceu por vários dias, e quando finalmente voltou, ninguém perguntou sobre aquela noite. O assunto foi deixado de lado, como se fosse proibido falar sobre ele. Depois daquele evento sobrenatural, Anderson mudou radicalmente. Nunca mais pronunciou xingamentos, nunca mais amaldiçoou ninguém ou qualquer situação. Quando algo o irritava ou aborrecia, permanecia calado, caminhando em silêncio, visivelmente irritado, mas contido. Ele havia aprendido, da maneira mais estranha e inexplicável possível, que certas palavras e comportamentos poderiam atrair consequências além da compreensão humana. Helena me disse que, a partir desse dia, Anderson tornou-se ainda mais reservado, e a energia em sua presença parecia diferente, como se uma força invisível tivesse estabelecido um limite sobre ele. Conto essa história porque ela me marcou profundamente. Fico pensando quantas vezes usamos palavras sem refletir, quantas vezes permitimos que a raiva e a irritação nos levem a atitudes que podem ter repercussões que jamais imaginamos. O que aconteceu com Anderson não é apenas um relato sobrenatural,
É um aviso silencioso sobre respeito, autocontrole e a presença de forças que muitas vezes ignoramos. Até hoje, Helena lembra de cada detalhe daquela noite, e mesmo depois de muitos anos, ainda é impossível para ela falar sobre aquilo sem sentir um arrepio e uma sensação de medo reverente. É curioso notar como acontecimentos como esse, aparentemente simples e domésticos, podem se transformar em lições profundas sobre limites invisíveis que regem nossas vidas. Palavras têm poder. E há momentos em que a vida nos coloca diante de situações que nos obrigam a reconhecer forças que não compreendemos completamente. A história de Anderson é um exemplo disso. O sobrenatural se manifestou de maneira direta, implacável e silenciosa, alterando permanentemente o comportamento de um homem que até então vivia preso às suas manias, sem qualquer consciência do que poderia atrair. Após refletir sobre tudo isso, percebo que talvez a maior lição dessa história seja justamente a humildade diante do desconhecido. Não há explicação científica para o que aconteceu naquela noite. E talvez nunca haja. Mas a mudança em Anderson foi real, perceptível e definitiva. Ele se tornou um homem que falava menos, mas que carregava consigo a lembrança de que existem forças invisíveis que podem interferir em nossa vida a qualquer momento e que o respeito por elas é essencial. O mais perturbador desse relato não é apenas o fenômeno em si, mas a forma como ele alterou permanentemente a dinâmica familiar. Um homem que parecia invulnerável, seguro de suas atitudes, foi confrontado por algo que não podia controlar. E isso deixou marcas profundas, não só nele, mas em todos que presenciaram a cena. É um lembrete silencioso de que nossa percepção da realidade é limitada e de que o mundo que acreditamos conhecer esconde mistérios que podem se revelar de maneiras inesperadas. Eu compartilho essa história não para assustar, mas para refletir sobre o poder das nossas ações, das palavras que pronunciamos e do respeito que devemos ter pelo inexplicável. Vivemos rodeados por forças que muitas vezes ignoramos, e a vida de Anderson é um exemplo claro de que o sobrenatural pode intervir quando menos esperamos, lembrando-nos da importância da cautela, da reverência e da atenção para com aquilo que não conseguimos compreender totalmente. Pequenas atitudes, como xingamentos e palavras de ódio, podem ter repercussões muito maiores do que imaginamos. A narrativa sugere a existência de forças sobrenaturais que atuam como limites invisíveis, reforçando a necessidade de respeitar o desconhecido e refletir sobre nossas ações diárias. É um lembrete de que, na vida, o poder das palavras e a observação do que não vemos podem ser tão importantes quanto nossos atos visíveis. É fácil ignorar sinais quando estamos distraídos ou embriagados, mas o universo tem formas sutis e às vezes dramáticas de nos ensinar que há limites que não podemos ultrapassar. Os eventos apresentados podem ser compreendidos à luz de fenômenos psicológicos e neurológicos, como a paralisia do sono e as alucinações hipnagógicas, potencializadas pelo medo induzido por estímulos como filmes de terror. No entanto, o impacto emocional real vivido pela família é inegável, mostrando como experiências subjetivas podem ser tão aterrorizantes quanto qualquer entidade sobrenatural. Envie o seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima.